Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 22. O salão principal da Casa Grande era de um luxo incomum. Por fora, exibia uma robustez típica das sedes surgidas dos latifúndios. Por dentro, imitava as ostentações de um castelo do segundo reinado. O lustre de cristais, o piso de mármore, as escadarias adornadas com ouro e recobertas de espessos carpetes persas. O ambiente fora concebido para grandes bailes e noitadas, mas ficava no meio do nada, como se fosse arrancada do tempo e deixada ali para ser esquecida. Dona Benta tinha consciência dos próprios excessos. Não se tratava de uma visão equivocada de si mesma ou de pretensões egocêntricas. Ela própria elaborara aquele espaço como uma representação da força da família. Não pretendia ter outros pés que não os próprios bailando pelo mármore importado. Tratava-se de um cenário de intimidação, não de um centro para sociabilização. O problema é que a ostentação como arma é uma faca de dois gumes. Ela estava sempre disposta a mostrar mais, encantar os parceiros comerciais, ou seria ela mesma. O fato é que, decidida a mantê-lo sempre radiante, investia cada vez mais. Contratou um circo e fez os artistas se apresentarem para os convidados. Outra ocasião mandou vir fogos de artifício da China, mas as extravagâncias começaram a pesar, apesar da mulher fazer de tudo para não abrir mão daquele espetáculo pessoal. Passou então a usar os servos e as batucadas que antes vinham da senzala. Os últimos convivas da Casa Grande foram brindados por uma triste roda de capoeira sob o grandioso lustre, as primeiras rachaduras já brotando nas paredes da casa mal conservada. Foi nessas condições que Dona Benta recebeu o ilustre vizinho fazendeiro de milho. O visitante aplaudiu constrangido a demonstração de dança escrava, antes de sentar-se na mesa com a senhora e os filhos ainda jovens. A caçula ainda sugava na teta da ama de leite, que assistia a tudo com desinteresse. O vizinho demonstrou a cortesia profissional de quem estava habituado às mesas de negociação como aquela. Sabia o que propor e quando ceder. Aprendera a ler a outra parte em mesas de carteado na capital. Sabia que a Dona Benta não tinha cartas na manga. Fez-lhe uma proposta baixa, ainda que justa. Como esperava, a reação foi de quem recebera um tapa humilhante. A mulher, mais que qualquer um, acreditava no espetáculo criado com tamanha intensidade que sequer percebera a própria decadência. Gentilmente, o fazendeiro vizinho retirou-se, deixando a família para lidar com as consequências daquela recusa. Levou 3 anos para que recebesse um novo convite, mais tempo do que imaginara. Mas o vizinho era um homem paciente. Satisfeito e seguro de si, montou o melhor alazão e dirigiu-se à sua futura propriedade. Para o próprio espanto, encontrou Dona Benta o aguardando na porteira da fazenda. As botas, outrora elegantes, estavam desgastadas e chafurdadas no barro da chuva recente. A velha o recebera com um sorriso amargo e apontou para a modesta casa erguida onde antes ficava a senzala. A modesta construção colonial de 2 andares foi erguida às pressas e nem de perto tinha a opulência da Casa Grande. O vizinho identificou com pena vários adornos característicos que haviam sido retirados da sede e incorporados na nova estrutura. Perfilados ao lado da mãe, os filhos mantinham uma postura ensaiada e a inconfundível expressão de falso orgulho mascarando o constrangimento. O vizinho apeou, confuso, ainda aguardando ser conduzido a outra residência. Gentilmente, Sinhá Benta apontou o caminho da nova morada. Sentados à mesa de jantar, muito mais modesta do que a peça utilizada na primeira reunião, Visconde ouviu uma contraproposta. Muito agradecida pela presença, sorriu Benta antes de sorver o chá. A honra é toda minha, senhora, devolveu o vizinho, quase que instantaneamente.
Antes de mais nada, gostaria que o senhor soubesse que é por respeito ao senhor que estamos considerando esta hipótese. Muito apreço, senhora. Estas terras estão na minha família há gerações. Não fosse a situação financeira do país. O vizinho balançou a cabeça assertivamente. O que a dona Benta se referia como aquilo nada mais era que a má gestão do próprio canavial pré-abolicionista, era claro. Um fruto da incapacidade de se adaptar aos novos tempos. Mas não era o momento de confrontar a velhinha com a própria inépcia, mas sim apreciar a vitória. Anexando aquela fazenda ao resto da propriedade, seria o homem mais rico do estado, quiçá um dos mais poderosos do país. Bebericou o chá com satisfação. Por isso mesmo, acalma meu coração saber que é um cavalheiro como o senhor quem tocará nossa fazenda. Sem dúvida. Jamais deixarei que o bom trabalho da senhora seja em vão. Ainda que meu canavial queime em prol de uma nova cultura. São novos tempos, senhora. Novos tempos. É verdade. Dona Benta parecia devagar. Noto que a senhora fez uma reforma interessante neste imóvel. Não era aqui que se localizava a senzala? Sim, mas isso foi em outros tempos. Não temos mais escravos. Ninguém mais os tem, senhora. Pois é, tempos modernos, comentou com desdém. Como sempre, tratei minha criadagem como família. Alguns decidiram ficar comigo. Não era a primeira vez que o vizinho ouvia aquela história do bom senhor de engenho. A verdade era que muitos escravos mais velhos, ou com filhos pequenos, não enxergavam muitas perspectivas além da vida ali. Acabavam abrindo mão da liberdade por um salário ou pela simples garantia de alimentação e moradia. Nada indicava que a situação naquela fazenda era diferente do resto do país. Estavam apenas umas 2 décadas atrasados em relação ao restante do Brasil. Quando achamos um patrão amoroso e justo, não é prudente desperdiçar uma dádiva de Deus, certo? O vizinho fez um gracejo e ergueu a taça em direção a Anastácia, que observava a conversa com olhos vazios. Acredito que a proposta ainda esteja de pé. Benta colocou a conversa de volta ao prumo com relativa firmeza. Sim, senhora? Folgo em saber, mas com uma condição. Pois não? Este local. Construí para acomodar minha família de modo mais confortável, para que possamos viver o que me resta dos meus dias nessa terra, sobre o solo que nos criou e sustentou. O senhor há de reparar que ergui uma cerca dividindo este lado da propriedade de todo o resto. São aproximadamente 20 alqueires. Minha condição é que possamos ficar com este pedaço de terra até o dia de minha morte, quando a propriedade, em sua totalidade, se tornaria do senhor. Mas a senhora viveria aqui? Não me entenda mal. É uma casa singela, bem modesta. Me basta. É o que importa. Mas e os seus servos? Há um porão que os acolherá apropriadamente para repousarem depois do trabalho. Um porão? Não me parece adequado, senhora. Com todo respeito, senhor. Isso não é da sua alçada. Peço-lhe simplesmente que considere minha proposta. Pois bem, acredito que temos um acordo, minha caríssima senhora. O vizinho levantou-se com toda formalidade e estendeu a mão para selar o acordo com um cumprimento de cavalheiros. Antes de mais nada, posso fazer-lhe uma pergunta? Claro, senhora. Depois de alguns instantes, ele disse, a mão ainda pairando no ar. Por que a minha fazenda? Perdão? Gostaria de saber por qual razão o senhor decidiu que a compraria. Bem, senhora, as terras vizinhas às minhas, anexá-las seria mais fácil. O senhor é vizinho de inúmeras propriedades rurais, algumas até mais propícias ao plantio do milho. Também procurei saber dos seus negócios. É muito influente, pelo que fiquei sabendo. O vizinho sorriu sem graça e recolheu a mão que ainda guardava o cumprimento. A esta altura, tinha certeza que não viria. Ora, tenho sido um privilegiado, graças a Deus. O senhor vende para muitos comerciantes, certo? Sim, bem. Tínhamos, inclusive, clientes em comum. O sorriso do vizinho morreu. Clientes esses que passaram a não comprar mais meu melaço, minha cana, sem que eu soubesse mesmo por quê, como se a peste tivesse se espalhado na plantação, senhor. Eu fazia de tudo para satisfazer a clientela, baixava o preço, criava condições, até festas promovia. Todos vinham, sorridentes, agradeciam, ficavam de voltar para fechar o negócio, mas não o faziam, senhor. Compravam com outras fazendas, até por preço mais alto.
Sabe o que eu descobri? A esta altura, Dona Benta já estava de pé, à cabeceira da mesa. Pôs-se a contornar o móvel até ficar frente a frente com o vizinho, invadindo o espaço pessoal do homem a ponto de ameaçá-lo. Olhe, Dona Benta, o que quer que as pessoas tenham dito, esse populacho a senhora conhece, mas é importante lembrar que somos pessoas honradas, de uma outra classe. O vizinho começou a recuar lentamente. Não, senhor, o senhor está enganado. Eu me fiz deste chão, assim como meu pai e o pai dele. Nós tiramos desta terra cada centavo, cada grão de feijão que já comi nessa vida. Ninguém ganhou nada de mão beijada aqui, meu senhor. Tudo foi trabalho honesto. Mas é capaz de saber disso? Afinal, ganhou suas terras de mão beijada do governo porque é filho de general. Estou mentindo? Quem te falou isso? Foi como eu disse, senhor. Fiz minhas pesquisas. Sabe qual é a ironia? O vizinho tropeçou, tentando se afastar da velha que parecia querer esganá-lo vivo. O milho, uma cultura tão procurada, tão valorizada, é justamente aquela mais propensa ao ataque de animais peçonhentos. Dobradiças rangeram atrás do vizinho. Antes que pudesse se virar para identificar a origem do som, os calcanhares afundaram no alçapão aberto. O vizinho desapareceu no buraco no meio da sala e as costelas atingiram o chão no andar de baixo. Quando recobrou os sentidos, sentiu o calor da luz do sol sobre o rosto e um cheiro enjoativo de açúcar. Tentou mover-se e não conseguiu. Estava amarrado, suspenso pelos braços, como crucificado no meio de uma plantação. Depois de várias tentativas de libertar-se dos nós que restringiam mãos e pernas, o vizinho decidiu gritar por ajuda. A pele repuxava, coberta por uma camada de doce. Sobre o melaço, o corpo fora coberto por sementes de milho. Ao longe, o som das maritacas anunciava o pior. Deu-se conta do que lhe esperava e o desespero tomou conta do coração. Por mais que tentasse se sacudir e libertar-se das amarras, mais as cordas restringiam os movimentos de pernas e braços. Logo, o primeiro pássaro pousou no ombro. O vizinho o espantou com um vigoroso movimento de pescoço. Outra ave acomodou-se sobre o braço esquerdo. Esta foi mais difícil de chacoalhar e só alçou voo depois de pinçar uma semente de milho, que se descolou com um pedacinho de pele do visconde. Enquanto teve forças, o homem lutou e gritou pela própria vida. Implorou por ajuda. Depois passou a amaldiçoar os moradores daquele inferno. Exausto, caiu inconsciente. Quando acordou, horas mais tarde, sentiu a pele arder. Ora pelo sol, ora pelas bicadas dos pássaros que lhe arrancavam a carne pouco a pouco. O vizinho sempre lutava, sempre tentando se libertar e espantar as aves. Voltava a desfalecer depois de algum tempo e mergulhar nas trevas da exaustão. Desidratado e faminto, tinha sonhos bizarros com demônios alados que lhe marcavam a pele com braseiros incandescentes. Uma dor profunda no olho direito o trouxe de volta à realidade a tempo de ver uma maritaca alçar voo carregando parte de seu globo ocular. A partir dali, começou a torcer para as aves consumirem carne suficiente para que os braços passassem pelos nós, numa última tentativa de sobrevivência. Mas elas estavam mais interessadas no milho doce grudado à pele. As feridas eram apenas danos colaterais. Os vermes das moscas começaram a rastejar pelas feridas abertas. Podia senti-los abrindo caminho nas bicheiras, rastejando por entre os músculos, comendo-lhe as entranhas pouco a pouco. Uma tortura lenta que se alternava entre uma coceira incontrolável e uma dor alucinante. Era um inferno. Por vezes podia jurar ter visto Dona Benta passar pela plantação a observar a obra, como se o torturado não fosse mais que um broto de uma árvore plantada na expectativa de frutos. Nos primeiros dias, o pobre homem espantalho tentou interagir, humilhar-se, implorar e xingar. A velha só sorria e seguia o próprio caminho. Os dias criavam bolhas no que lhe sobrava da pele. A noite fazia os ossos tremerem de frio. O vizinho não manteve a sanidade por tempo suficiente para reconhecer a proximidade da morte. Levou cerca de 5 dias até que o coração parasse de bater. Maritacas, pombas e vermes continuaram a consumir o milho e a carne podre, curtida ao sol pelos dias que se seguiram. Os lobos e catetos só apareceram para reclamar a carcaça no final de uma semana.
Rezam as lendas que ainda hoje é possível se encontrar ossos perdidos pelas terras do sítio, especialmente na área conhecida hoje como Velho Milharal, o local de repouso final do vizinho, cruelmente apelidado pelos algozes de Visconde de Sabugosa, o Homem Sabugo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta O Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.